dia com Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, conforme foi anunciado. Se tem um capítulo que é um destaque nas Escrituras, é 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade. Eu sempre explico, essa caridade, aí tanto faz você ler caridade como amor, dá na mesma. Seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A suspeita mal é a seta aguda do ciúme doentio, maligno. Vê demais. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade. O que quer dizer? É o amor. Amém? Te pedimos, ó Senhor Jesus amado, que tudo que já foi feito hoje seja reconhecido como culto ao Senhor, o que significa uma aceitação para o nosso próprio bem. O Senhor não precisa disto. O Senhor não carece, o Senhor não tem necessidade. O privilégio é nosso. Se Caim soubesse disso, distinguir, ele não teria matado Abel. Ele teria se unido a Abel, dizendo ao meu irmão, você está certo. Deus rejeitou o meu, mas aceitou o seu e você é meu irmão, então eu tenho parte nisso. Mas a semente que estava nele não deixou acontecer essa unidade. Senhor, nós estamos aqui numa unidade em Cristo Jesus, crendo nisso, que tudo que nós fazemos para contribuir com o culto, tudo que nós fazemos para contribuir com a ordem, com a unção do Espírito Santo, é para nosso próprio bem. É um privilégio para nós virmos à tua casa. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela presença de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Assentai-se. Vamos começar aqui, irmãos,
lembrando do último estudo. Vamos lembrar do último estudo, para assim fazermos a conexão da sequência, né? Fazemos a sequência. Nós tivemos, eu gostaria de dar até, eu não estou dizendo que eu vou dar uma minha Bíblia, não, espera aí. Mas eu gostaria que alguém me dissesse aí qual foi o ponto-chave. O ponto-chave do último estudo, que... Aí eu não posso falar mais. Qual foi o ponto-chave? Quem anotou um destaque muito relacionado conosco? Se eu for mais adiante, eu entrego o ouro. Qual foi o destaque? Muito profundo, muito importante. Mas ainda é outro. Vamos para outro. O alfinete. Muito bem, isso é muito bom. O alfinete lá no mapa, né? Eu vou te esperar aqui, né? Lá em Jaboque. O mapa de Deus botou um alfinete lá, né? Eu vou te esperar aqui. Você pode fazer suas presepadas por aí, mas eu vou te esperar lá. Vamos ver o outro, que seria a chave mesmo. A chave do assunto. Mesmo irmãs, pode... vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você vai chicotinho queimado. Está esquentando. Abraão não tinha mérito. O irmão está lembrando ali. Não tinha mérito. Tudo bem. Olha, ele deu tudo, gente. Vamos ver. O amor, Abraão sem o amor seria incompleto. Alguma das irmãs, não lembra? Gente, ó, chicotinho, quem já brincou de chicotinho queimado? Levanta a mão. Tem medo, é? Chicotinho. Mesmo estando separado, não tinha condição de ter um filho. Chicotinho queimado, está esquentando. Comum. Mas uma coisa que ele não era. Mas, espera aí, que é a menininha lá atrás. Hã? Sem mérito, já foi dito. Não era santo. Abraão não era santo. Olha lá, a menininha lá atrás, tá vendo? Ó, não era santo. E vamos completar, porque veio uma coisa profunda em relação a mim. Não era um super-homem. Completando, está vendo? Vai completando. Você. Hã? Eu não quero ser mais do que Abraão. Ele não era santo, ele era um homem comum. Mas Deus escolheu e o elegeu. Olha, só falta uma coisinha. As pessoas que trabalham em acabamento, é um detalhezinho. Hã? Basta ser como Abraão. Mas espera aí. Mais uma coisinha. Quem trabalha em acabamento aqui? Hã? Fala mais alto. Ainda viveu procurando a terra santa que era Jerusalém. Muito bem, irmão. Grande lembrança. Hã? Ser filho. Está relacionado em ser filho. Mas é uma coisa que está relacionada conosco e Abraão. Há uma coisa em comum com Abraão. Agora deu? Hã? Espera. Deus
Temos que ter a fé de Abraão. Ainda é uma coisa em comum, muito comum, em comum com Abraão. Hã? Não sou mais do que Abraão. Tudo bem. A predestinação, muito bem, muito bem. Mas alguma coisa que está bem comum no natural. A adoção. Tem alguém que está sabendo. Hã? O chicotinho quase saiu fumaça. Mas você chegou muito perto. É o seguinte, nós fomos estudando. Quando eu li isso aqui, preste bem atenção. Quem sabe, alguém lembra agora. Hebreus capítulo 6, segunda parte. Então não há nenhuma maneira para você estar perdido. Não, espera aí. Opa, é 394, não é? 394. Abraão recebeu o pacto sem nenhum mérito. Tudo isso foi respondido. De maneira alguma. O pacto foi feito com Abraão. Hebreus, capítulo 6, segunda parte. Agora, vocês que gostam de estudar em casa, né? O pacto foi feito com Abraão. É absolutamente a graça, tudo, quer dizer, incondicional. Abraão não era um homem melhor. Ele não era um homem santo. Ele era apenas um homem comum. E Deus, através da eleição, tudo isso foi respondido. Escolheu Abraão porque Deus o elegeu. Não porque Abraão queria isto, porque Abraão fez isto, porque ele era um bom homem. Não. Porque ele tinha algum mérito. Não. Mas foi a escolha de Deus. Deus tomou Abraão. Agora, ele não tinha mérito, ele não era santo, portanto, o que está em comum aí conosco? O termo usado foi esse. Eu sou como Abraão por fora. Eu sou como Abraão por fora. Não tenho mérito, não sou santo. Não tem igreja nenhuma santa. Você está em comum, está igualzinho a Abraão, a igreja está igualzinho a Abraão por fora. Agora, precisa ver se está igualzinho a Abraão por dentro. Agora vai ficar mais destacado, vai? Queimou o chicotinho ou não queimou, irmão Valdivino? Não foi até lá perto? Quer dizer, é fácil ser como Abraão por fora. Até ver 3 e falar, meu senhor, dar os dízimos a Melquisedeque, está separado, nunca ir a Sodoma. Então, há pessoas que ficam em dificuldades quando eu digo que na condição que eu estou, não vou no rapto. Ora, mas é um termo usado pelo irmão Branham. Na condição que nós estamos, ninguém não tem pastor, não tem ninguém que vai no rapto. Não tem que haver uma transformação. Agora, por fora, nós estamos iguais a Abraão. Nós não somos santos, não somos melhores que ninguém. Nós não temos mérito. Nós não temos mérito. Agora, só tem uma coisa, que nós estamos como Abraão, porque nós não estamos torcendo para a seleção brasileira ganhar, os mercenários ganhar. Nós não estamos no mundo, nós não estamos cortando nossos cabelos, as mulheres. O irmão Brana fala isso, nossas mulheres não cortam cabelo, os homens não estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo, coisa e tal. Então está como Abraão por fora. O que é um sinal de que tem algo por dentro. Agora, o essencial é o Abraão por dentro. Mas sem o Abraão por fora não tem jeito. Aí é Ló. Ló está misturado com Sodoma. Gemendo por causa de Sodoma. A noiva não está mais gemendo por este mundo. Lá eu estou trabalhando, tem um irmão assembleano, eu disse, olha, você quer saber uma coisa? Vou eu te batizar nesse rio aí, ó, Rio Araguaia. Eu disse, eu estou esperando por isso há 2 anos. Né?
É. Então, nós somos separados pelo batismo, pela fé correta no Deus único, a plenitude da divindade em Jesus Cristo, o que se chama de unicidade ou de unidade, o que depois que a gente vê não é nada, mas para ver é uma montanha, e pelo profeta. O profeta, muitos dizem, oh, mas esse homem prega demais, eu gosto mais da mensagem dele, mas quando ele fala nesse profeta, é a banana nanica, é indigesto para eles. O estômago não aguenta, não tem saúde hepática para comer toda a comida, não é? Agora, nós encontramos isso aí. Isso aí é importante ou não é para ser guardado? Somos como Sara por fora. É tão fácil ser como Sara por fora, ser fraquinha, tá secando e tal, ter só um dentinho para furar jabuticaba, aquela coisa toda, né? E assim por diante. É tão fraco, é tão fácil, né? Ser como Sara, como Abraão. Não, Abraão por fora, Abraão por fora. Mas Abraão por fora não estava com vida no mundo. Se ele não tinha vida de um lado, ele não tinha vida para o outro. Ele não estava morrendo a cada dia para um lado e fogoso para o mundo. E, se ele não estava orando, ele não ficava até de madrugada vendo televisão. Ah, mas eu não tenho ânimo para orar. Mas tem ânimo para ver televisão até de madrugada. Não tem critério, mérito, não leva a critério ouvir um programa de rádio, mas não pode perder um noticiário, um jornal nacional. Não pode ler uma mensagem, mas quando pega um jornal, come ele todinho. Então, o que significa isso? Não está como Abraão por fora. Se Abraão estava seco no sentido, mas ele estava fora, seco, totalmente desaparecido no mundo. Ninguém encontrava Abraão gemendo por causa de Sodoma. Por isso que a mensagem de Billy Graham esvazia, mas não preenche. A do profeta, irmão Branham, o Elias, preenche. Olha, então essa seria a escola dominical hoje, 9h10. Vamos continuar. Até fica difícil de continuar, não é? Vida eterna. Vamos deixar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu faço essa conexão, porque ficou muito bem lembrado. Você fica com medo de não ser eleito. Abraão teria duvidado. Sara duvidou de si mesma. Mas ela estava em Abraão. Então aí vem a linhagem. A linhagem. Então vem o fundamental, que é ser filho. Você viu hoje que Sansão, mesmo com os olhos furados, ele ainda derrubou Dagon. Ninguém derrubaria aquele templo. E um homem eu disse hoje, é tão fácil combater menores, não é? Agora Davi só combateu o maior. Sansão só combateu o maior do que ele. E a gente tem uma tendência de torcer para o menor. Desde criança eu vi um menino apanhando, eu torcia porque estava apanhando. Eu sempre torço para o menor, para o mais fraco. E você acredita que eu estava vindo dois pintinhos brigando lá de trás, irmãozinho. Mas esse irmão que começa a brigar na congregação, arranca a pena um do outro. Eu falei, já aquele ali corre. Mas eu fico torcendo para o mais fraco. Mais fraco, a gente torce para o mais fraco. Mas é uma tendência de torcer para o mais forte, né? A linhagem, ela não é, como o irmão Branham disse aqui. Eu creio, ele disse, não, você nasce na igreja. Você nasce no corpo, você não entra nele. Você não entra na igreja por um estreitar de mão. Você não entra na igreja por botar seu nome num livro de rol de membros, não é? Você não entra na igreja nem mesmo pelo batismo nas águas.
Você está nela por nascimento. Você forma uma linhagem. Você está dentro da árvore, a árvore genealógica. E fulano gerou a ciclano, e ciclano gerou a ciclano, e ciclano gerou a ciclano, e vem assim, e até gerou você. Assim, falando de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, do corpo de Jesus, não é? Então, essa linhagem, por isso, não é forçada. Mas cada um chega à conclusão que deve ser batizado na linhagem de Abraão. Agora, eu creio, irmãos, o seguinte: por isso, se tem algum irmão que foi batizado na linha unicista apenas, todos eles chegam à conclusão que devem se batizar de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo mesmo. Quase todos eles chegam a essa conclusão, porque é uma questão de linhagem, é questão de ministério do profeta. Então, de todas as formas, nós fomos batizados, veio assim uma cadeia regressiva, até chegar lá no irmão Branham. São elos. E você, pela sua própria filiação espiritual, você se sente na necessidade de ser batizado nesta linhagem, nesse ministério, que uma vez, contando regressivamente, vai parar lá no ministério de Abraão. Não é? Agora, nós vamos ver aqui na mensagem O Parente Redentor, parágrafo 166. Vocês vão guardando, porque as coisas que o Espírito dá assim para destaque, veja só, nós somos iguais a Abraão por fora, mas mesmo por fora há muita diferença do mundo, não é? A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. Agora, o parente fala exatamente de filiação. Ele se tornou um homem, ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através da sua graça, ser o que ele é. Agora, o que ele é na carne, a manifestação dele em carne, o que ele é? Jesus é o Filho de Deus. Então, se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. É falso, é heresia, é pecado, é blasfêmia, é falta de revelação dizer que Jesus não é Filho de Deus. Aí que está o mistério da piedade. Nós não corremos de Pai, Filho e Espírito Santo, foi o que eu respondi aquele dia no rádio. Nós não corremos dessas referências, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não corremos de Mateus 28, 19. Nós não corremos de Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas também nós temos coragem. Eu disse, nós não corremos como vocês correm de Gênesis 1, 27. Como vocês correm de São João 14.
Quem vê a mim vê o Pai. Como vocês correm de Atos 2:38, como vocês têm medo de encarar essa Escritura. Nós não corremos. Então, essa filiação é caracterizada exatamente por isso aí que ele disse: eu não tenho medo de meu pai. Ora, um pai que em casa se torna um terror para um filho, ele não é um pai. Se ele causa respeito dentro de casa, é uma coisa. Aquela velha historinha minha da família, não é? Ali. O pai, meu tio, trabalhava durante a noite. Era guarda da malária. Então, durante o dia ele estava em casa. Quando ele saía, de tarde, por volta das 6 horas, então já começava o primo dengoso. Catarro escorrendo no nariz, né? Aquele dengue danado, já começava a ficar na parede. Daí a pouco ele passava para a saia da mãe. E quem que você falou aquela hora? Quem que você falou aquela hora? E aquilo ia noite adentro, porque ele dormia de dia e coisa assim, e tudo que a mãe falava durante o dia queria saber o que ela falou aquela hora. E ela, aguentando aquilo, a gente dava vontade de pegar ele e torcer o pescoço. No outro dia, quando ele ia chegando, o pai ia chegando, então acabava. Ele já sabia mais ou menos a hora, ele já começava a melhorar. Aí acabava. No entanto, o pai não era um tirano. Não era um espancador. Não era um desumano, mas gozava de respeito, ele disciplinava. Mas o que tem a ver em relação ao assunto é que o irmão Brando disse: eu não tenho medo do meu pai. Um pai que causa terror a um filho não é um pai. O pai, quando chega em casa, ele inspira mais confiança, mais descanso. Não é certo? Agora, se aproximar de Deus causa descanso, mas bem entendido, como filho. Como filho, porque quando a coisa está certa, o irmão Brando disse, não precisa nem de orar. Aí não precisa de orar, nem mesmo pela enfermidade. Estando certo com Deus, não precisa nem de orar. Aquela viúva que ia morrer, ela estava certa de Deus, ela não estava orando para não morrer. Ela não estava orando, porque estava certa de Deus. Ela já tinha se resignado, tanto que ela diz assim, ó: eu vou comer esse restinho com meu filho e morrer. Eu não estou orando para não morrer. E o profeta disse, então nem precisa de orar, porque está certo de Deus, com Deus. Se aproxima dele para adorar, para louvar, para se beneficiar, ter limitivo com sua presença, vive em sua presença. Agora, nós estamos todo o tempo com súplica no Espírito, é bíblico? É bíblico, todo o tempo. Mas a súplica não quer dizer somente me dá. A súplica também quer dizer receba. O sacrifício de Abraão estava dizendo, receba, pai, receba. E o profeta disse que então, pela mesma fé que ele tinha concedido a Abraão, ele recebeu aceitou aquela fé. A mesma fé que ele tinha dado para Abraão. Então isso é que vai caracterizando a filiação. Essa intimidade com o Pai. Que diz,
Ele se fez pobre para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser rico. Ora, não tem uma pessoa mais rica do que o Filho de Deus mais pobre que tem nessa terra. O Filho de Deus mais pobre que tem nessa terra está entre as pessoas mais ricas, porque elas são ricas eternamente. Eternamente. Então, ele se tornou o que eu era para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Oh, que coisa! Então, falando sobre poder de Deus, por aquilo exatamente a Escritura, aquilo é que a Escritura diz. Porque somos, então, filhos de Deus. Para que o homem pudesse ser Deus, como ele é, nós seremos, ainda na mensagem parágrafo, parente redentor, parágrafo 163. 163. Deus tornou-se homem. Ele precisou ser parente. Ele não podia ser Deus e nós pecadores, criação de sua criação, seres criados de sua criação. Porque ele não podia, então, ser parente aí. Então Deus tornou-se homem para que o homem pudesse ser Deus. Amém. Agora, isso aqui nos leva para Filipenses, capítulo 3. Versículo 20, 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Isso é Deus. Ele disse, Adão é um Deus amador. Ele não precisou desviar o rio Eufrates pela palavra falada, ou qualquer rio ali. Ele não teve que tirar uma árvore do lugar. Ele não tinha lá um esgoto, fazendo erosão na terra, que ele tinha que falar a palavra e vir um monte de cascalho de terra lá, aterrar aquele. Porque toda a natureza estava em ordem. Ele não precisava consertar nada, porque tudo estava certo. Você entende? Agora, quando ele queria uma maçã, gente, isso não é certo, se tratando de criação, de Criador. Não é certo um homem ter que subir numa árvore para pegar o seu fruto. Ela é uma criação. Ele faz parte da criação, mas como Criador, pela palavra falada. Então ele falava, a maçã vinha na mão dele. Se tivesse uma árvore fora do lugar, ele falaria, então a árvore se transplantaria para outro lugar que devido. Ele não fez isso porque tudo estava no lugar certo. Agora, o quanto essa palavra falada vai ter que botar as coisas no lugar certo em nossa vida. Porque está tudo fora de ordem. Você vê essa família bonita, a qual a gente até inveja, mas se for bater o termômetro bíblico, bater mesmo o termômetro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Vai precisar da palavra falada para botar essas coisas no lugar certo. Aquela viúva, a irmã Muser, Hat Muser, ela era fiel. Ela era fiel no sentido da palavra.
Tanto que o irmão Brana comia na sua casa, visitava a sua casa. E ela, até lavrar a terra, ela lavrava. Mas tinha desordem na sua casa, eram seus filhos. Então a palavra falada botou em ordem a coisa lá dentro. E assim mesmo, acredito, de uma forma parcial. Isso não quer dizer que eles ficaram como já perfeitos para a eternidade. Mas colocou-os dentro do patamar, vamos dizer assim, dentro da faixa de Abraão. Porque nós somos iguais a Abraão, por fora, então devemos estar iguais a eles, a ele e Sara, em relação ao mundo. Agora, a palavra falada, dentro dessa dimensão, traz as coisas para a ordem relativa. E se nós precisamos pedir a Deus, suplicar a Deus, e a mulher precisa cooperar com o marido precisa cooperar com a mulher, qualquer pessoa que para a outra ordenar a sua vida, depende dela, deve fazer com que ajudar aquela pessoa. Qualquer pessoa que depende da outra, essa mulher precisa cooperar com o seu marido para pôr as coisas dentro da ordem relativa. Porque Abraão era santo. Eu discuto com o irmão Brana? Não. Ele era santo, literalmente, de acordo com o sentido da palavra, mas relativamente. Ele estava separado de Sodoma e Gomorra. Ele era santo em relação a Sodoma, ao mundo. Agora, ele não era santo em relação a Deus. Porque Deus é que é o santo. Deus é que é o santo. O Espírito Santo é que é o santo. Mas em relação ao mundo, nós somos santos. Porque nós não sentimos bem com o mundo. Nós estamos separados do mundo. Então, gente, vamos supor aqui, um irmão, isso até está um pouco batido, mas você é credor de um irmão. Já viu que, gente, se para esse irmão botar a vida dele em uma ordem relativa, o que ele precisa? O que esse credor precisa fazer? Fala, não, o que depende da minha parte, você fica em ordem. A mulher precisa ajudar o marido precisa ajudar a mulher, os filhos precisam ajudar o pai precisa compreender os filhos, no sentido de manter uma ordem relativa. A condição do tempo em que estamos vivendo, a dimensão humana. Deus não está exigindo nada demais. Se alguém pega a mensagem para exigir coisas da igreja, que estão além de sua possibilidade, é problema deles. Mas Deus não está exigindo nada mais do que aquilo que é relativo. Uma ordem relativa na sua vida, ordenar a sua vida em relação ao material, em relação ao natural, em relação ao mundo. Gente, quantos de nós fica na dependência de terceiros? E você tem aquela ânsia, aquele desejo, você chora até para colocar sua vida em ordem, mas não pode.
quando o profeta foi à casa de Ezequias, gente, Ezequias era um homem que, se morresse naquele dia, ele era salvo. Ele não tinha pecado. A Bíblia diz que ele não tinha pecado grave que viria causar a morte dele. Mas Isaías, o profeta, disse: põe a sua vida a sua casa em ordem. A sua casa estava em desordem. Eu não creio que Eli se perdeu, mas sua casa estava em desordem. Os seus filhos estavam fazendo baderna com os dízimos. Resultado, ele quebrou o pescoço. Ele não conseguiu pôr a casa em ordem. Porque é uma coisa muito profunda. É 1 Samuel, não é? Você quer ver uma coisa? 1 Samuel. Aqui está. Capítulo 2, a partir do verso 12. Nós estamos vendo os meninos fazendo culto doméstico. Irmão, se tiver, sem perigo algum, se você quiser fazer um cozinhadinho aí, pode também, não é? Sem perigo de ninguém se queimar. Então, aliás, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Olha, o que é isso? Filhos do sacerdote ser filhos de Belial? Que coisa terrível. Não conheciam o Senhor. Você vê, quando Deus, por meio de Deus, foi posto uma semente de Deus perto de Eli, aquela semente conheceu o Senhor. Por que Samuel não se perverteu também? Ele foi para a casa de Eli, ele ficou sob os mesmos desígnios que os filhos de Eli ficaram, morando na casa do Senhor. Ele comia também dos dízimos. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. E então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Veja só como ele fazia. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aí depois, veja. Vamos continuar. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucânia, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher. Essa mulher tem boa semente. Pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ali já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Vem, fica na porta da igreja. Na porta da congregação eles ficavam. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas?
Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Eli repreendendo os filhos. Como é que Eli, então, concordou? Ele não concordava. Ele não concordava, mas não tomou posição. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Então fica aquele filho meu, filhos meus, filhos meus. Não é boa essa fama, e brigando, e ficando nervoso, e coisa e tal. Mas não toma uma posição. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Veja lá, homossexualismo. Os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará? Desculpe, isso não está relacionado. Pecar contra homem não quer dizer só. Não tem nada a ver com Romanos 1. Pecando homem contra homem. Falando mal do outro e prejudicando o outro e comprando e não pagando o outro e essa coisa toda. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Por que não houve? Por que não houve conselho? É porque Deus quer matar. Por que essa moça não houve conselho? Aquela moça, não acredito que tenha moça aqui assim. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim, para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe assim, diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por quê? Dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada. Ia morrer tudo novo. E o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa, porque vai morrer tudo novo. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. De jovem. Isto te será por sinal a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, comer um pedaço de pão. Gente, daí a pouco os anciãos de Israel chegam para o próprio Samuel, que era esse sacerdote fiel. Diz, teus filhos não obedecem. Os teus filhos não obedecem. Mas que cadeia difícil. Estava ou não na filiação.
Quantos filhos Davi teve com virgens? Ele vivia numa era como rei, passava uma moça ali, ele dizia, mandava dizer para aquela família, eu quero aquela menina. Eles faziam festa, comemoravam 30 dias, porque o rei pedia aquela moça. 15, 16 anos. Agora, qual é o filho dos lombos que viria realmente ser o sucessor do pai? Seria um que veio de Betseba, que era uma mulher casada e que Urias teve que sair do caminho. Que Urias teve que sair do caminho. O doido marido de Abigail teve que sair do caminho. Agora, quem foi Salomão? Dentro do seu tipo, tudo bem. Deixou de cumprir o seu tipo, acabou o homem. Onde é que foi parar o homem? Então veja como Deus sabe, desde o princípio, quem é o homem, quem somos nós. Há um limite, há um mínimo a ser fiel. Deus exige o mínimo que pode ser, o mínimo. Porque quem é fiel no mínimo será fiel no máximo. Quem não é fiel no mínimo não será fiel no máximo. Jamais terá a palavra falada. Por um lado adverte, por outro lado encoraja. É um encorajamento. Nós vimos que a adoção, domingo passado vocês viram, outro fator que não foi lembrado. Daquele rapaz que era vestido de branco, recebendo adoção. Não o pai perdendo noite de sono. Será que ele vai corresponder? Será que ele não vai me decepcionar? Será que ele não vai me passar vergonha? Não. Ele recebia adoção pelo que ele já havia provado desde criança. Então ele recebia adoção. Aquele é que podia dizer, Abba, Pai. Aquele que podia dizer, Abba, Pai, porque é uma invocação. Eu não guardo de cor, tudo tem que ser assim, mas eu anoto aos Romanos 8, parece? Aos Romanos? Os Romanos 8, né? O mesmo Espírito testifica, verso 16. Não, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Ser filho é isso aí. Pelo qual clamamos Abba, Pai. Quer dizer, você vive pagando para a filha ser filha, pagando para o filho ser filho. Há muitos pais que são desgostosos, tristes. Faz tudo para aquela família, para aquela mulher, para aqueles filhos. Ninguém reconhece, ninguém agradece. É um do coração ferido, magoado. Ele paga para aquela mulher ser esposa. Paga para aqueles filhos serem filhos. Quando deveria ser o contrário, os filhos deveriam sofrer para mostrar que são filhos. Aquela esposa tem que sofrer para mostrar que ela é esposa. Aquele marido tem que sofrer para mostrar que ele é marido, que ele é pai. Mas o filho também tem que dar uma demonstração de filho. Não é só o pai dizer, eu sou pai e por isso eu tenho que dar calçado, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar escola, eu tenho que dar cama, eu tenho que dar tudo. E aqueles mais manjão dentro de casa sem fazer nada. E não para em emprego, e não para em serviço, e não assume a vida nunca. Vocês nunca queiram ser assim. E em grande parte, muitos culpados são as próprias mães. Eu conheço história de mães, no plural, mães,
Ah, meu filho não vai trabalhar assim, não. Falei assim, coitada, coitado desse filho, coitado desse filho. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Quando vem a adoção, fica um lugar bom, aprazível. Quando a adoção veio no Monte da Transfiguração, se ali era uma casa, ficou gostoso, bom de estar ali. Bom é estar aqui, bom é estar aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Elias, outro para Moisés. Quer dizer, para ti, o Senhor está fazendo para mim também. Agora, quando essa adoção vem numa casa, aquela casa fica gostosa. Tem pai que tem tristeza de voltar para casa. Onde deveria haver a atmosfera da adoção, para dizer, bom é estar aqui. Bom é estar aqui na minha casa. Bom é estar aqui nesse rancho da fé, nesse fogão caipira, com essa lamparina, mas é bom estar aqui. Agora, venceu a mensalidade, venceu isso, venceu aquilo, meu sapato furou, e eu quero o carro hoje, porque senão, e eu quero, e eu preciso locar uma fita, eu tenho que ver um filme e coisa e tal, e eu tenho que ir ali, é só isso e mais nada. Mal estar aqui, terrível estar aqui. Quando vem a adoção, dá um ambiente de confiança, de fé, de descanso, de harmonia, de unidade. Mas está aí, ó, é um espírito de escravidão, escravo, escrava, escrava de filho. Mas passa da hora de comer vagabundando, chega em casa, tirou a moela é do Felisberto. A moela, a contracoxa, o peito é dele. Ninguém mexe aqui, hein? E aí da empregada se provar aquilo. E o vagabundo está lá. A hora que chega, então, tem o melhor prato para ele, recompensa da vagabundagem, da sem-vergonhice, da safadeza, da malandragem, da irresponsabilidade. Qualquer filho, qualquer filha que demonstrar interesse pelos negócios do pai, da mãe, assume e ganha posição. Vocês sabem disso! E não é assim com Deus, então, se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mas está aqui a escravidão, é um escravo, vive cobrando, só cobrando. Mas a adoção tira isso. O espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu vi um pai lutando, sofrendo, enfrentando momentos indigestos, terríveis, para deixar a herança, para depois
filhos e fazer bacanal lá. O que é isso? É maldição. Maldição é inferno. Deus não faz isso, não. Deus não é um pai coração de galinha, sem espinhaço, não. Quem é filho. Quem não é filho, não é filho. Essa série não vai terminar nunca, ser filho. Eu estava lendo uma mensagem ontem do irmão Branham. Ele disse, isso aqui dá para falar muitas noites, da escritura na parede. Ele disse, isso aqui dá para falar muitas noites sem nem arranhar o assunto. É verdade. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Ser filho tem que padecer. Você paga por ser filho. Você sofre por ser filho. Aquela moça não queria sofrer o estado de sua mãe. Ela era feia, horrorosa, engranhada, tudo encaracolado, seu rosto, suas unhas, seus dedos, tudo assim, pregado um no outro. E ela tinha vergonha de suas colegas, de sua mãe. Era sua lavadeira. E um motorista, um folguista lá, um dirigente de um trem lá que conheceu a história, deu um sapão. Disse, isso é uma vergonha, isso é uma safadeza. Eu sei da história dessa moça. Ela estava no berço lá, a mãe entrou no fogo quando a casa pegou fogo. Ela entrou no fogo, queimou tudo por causa dela. Ficou feia desse jeito, virou esse monstro por causa dela. Agora ela se dá o luxo de ter vergonha da mãe. Minha mãe virou uma pipa, minha mãe virou uma boba, minha mãe. Isso é uma boba, minha mãe. Já vê a senhora. Se é certo que com Ele padecemos. Você tem que padecer, sofrer a condição de filho de Deus, para que também com Ele sejamos glorificados. Ser como Ele, ser como Ele. Agora, esse vocábulo aqui, Abba, vocábulo hebraico, caldaico, que significa pai ou meu pai, é usado junto com pai, para exprimir invocação filial a Deus, conforme Marcos 14:36, Gálatas 4:6, foi proibido aos servos. Servos nunca podiam falar Abba, pai. Era privativo dos filhos. Eu nunca chego lá, né? Mas nós não precisamos ter pressa. A gente continua depois. Gente, isso aqui não afeta ninguém individualmente, particularmente. Não pense em ninguém quando você ouve uma mensagem. Pense em você somente. Pense em você. Esqueça os outros. Pense em você. Agora, preste bem atenção. Você tem condição. Vocês que estão se casando de novo, têm se casado, pode começar tudo com essa adoção dentro de casa. Essa atmosfera de adoção. Demonstrando ser uma esposa filha. Um marido filho. Porque tem casa que não tem mais jeito. Não tem jeito. Você vê como Deus não cobra, preste bem atenção, Ele não cobra, Ele não exige nada além daquilo que você possa suportar. Ele não exige. É preciso guardar isso. Ele não exige de você nada que não esteja relacionado ao sistema humano.
Agora, outra coisa que precisa ser guardada também é o seguinte, é sobre a questão dos signos. Os signos não vão deixar fazer a atmosfera da adoção. Porque os signos, nós estudamos aqui, eu não sou astrólogo, mas quando vem a coisa aqui, os relâmpagos, eu creio naquilo que você viu sobre o milênio, acabou. Para mim, está terminado o assunto. As nações que vão ficar, foi aquele relâmpago que veio. Acabou. E aí clareou tudo a mensagem. O pastor Francisco fez um estudo lá, não? Foi só para confirmar aquele relâmpagozinho que tivemos aqui. Compreendeu? Então, os signos, a natureza, o zodíaco, controla o homem natural. Quando você está na faixa de homem natural exclusivamente, então, signos influem. Capricórnio não combina com Áries não combina com isso, com aquilo, Áries não combina com Libra, né? E assim por diante, não combina, o leão não combina com o touro e aquela coisa toda. Eu já vi a briga do leão com o touro, não combina mesmo. Não. Só que o touro venceu, né? Mas também é um leão velho, cansado. Eu queria ver na selva mesmo, né? Mas é o natural. Esse é para controlar o natural, a mãe terra, o que está relacionado à terra. Plantar mandioca é na minguante, plantar batata é na força da minguante, tirar a madeira branca é na nova? Não, dá caruncho, apodrece, a ripa não vai prestar, é tirar na minguante, não é assim? É ou não é? Agora, já uma poda de uma árvore já é na força da nova, e assim por diante. Tudo bem, esse é para controlar o natural, para controlar o homem natural, o casal natural, a família natural, o casal neurótico, a família neurótica. Fica à mercê dos signos, da lua. Todos nós somos lunáticos. Ainda tem mais essa, tem, além dos signos, do zodíaco, ainda tem a lua também. Tem lua. Você deveria estudar seu marido. Você devia pedir dinheiro para ele só na lua certa. Mas essas coisas controlam o natural. Ninguém discute, é verdade. Mas não são elas que controlam o espiritual. Agora aí já mudou tudo. Passou por cima. E aí é de onde vem o ágape, que é 1 Coríntios 13. Você diz aí, e a leitura? A leitura fechou agora. Aí então é que vê o amor ágape. Não é o eros, não é o filho, mas sim o ágape. Porque vai acima do natural, da fisionomia, do que se vê. Então ama-se interior para interior. Compromete-se interior com interior. É um compromisso subjetivo. Então não somos como Abraão somente por fora. Somos como Abraão também por dentro. Por fora Abraão estava sujeito ao zodíaco, à natureza, ao envelhecimento. Mas por dentro não.